a oportunidade de estar aqui com nós na Liga. Agradecer a Gabi também, que fez o convite. E dizer que, então, o doutor ele fez medicina pela UX, aqui na nossa universidade. Ele fez clínica médica no Hospital da Conceição. Ele fez cardio no Clínicas. Ele é atualmente, então, residente de eletrofisiologia no Clínicas. Ninguém melhor do que ele para falar sobre FA pra gente, né? Um tema super relevante. Tem gente muito melhor, mas obrigado pelo convite, de qualquer jeito. Pessoal, muito obrigado mesmo. Para mim é muito legal estar aqui com vocês. Eu estava vendo aqui na apresentação uma galera. Desculpa, não vou falar porra na faculdade. Tem 30 pessoas aqui. Muito feliz mesmo. Sossô está aqui junto comigo também. Então, talvez ela participe em algum momento da aula. Mas a mamãe já vai chegar. Pessoal, vamos falar hoje de fibrilação atrial, tá? É um tema muito, muito relevante. E, eu adoro falar disso. É uma coisa que a gente vê todo dia, a gente faz todo dia. E eu vi que tem gente da faculdade, tem gente que é acadêmico, tem gente que é doutorando, tem residente de clínica, tem residente da cardio. Pessoal, muito legal mesmo. Fiquem bem à vontade em qualquer momento para interromper, para a gente conversar, porque é bastante coisa. Fibrilação atrial é muito estudado, tem muita coisa. E a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre cada coisa, tá? Ninguém vai sair daqui falando fibrilação atrial ainda, né? Então, vamos lá. É a arritmia mais comum, ponto. Eu acho que se eu fosse pegar a minha especialidade de eletrofisiologia, é o que eu mais vejo, é o que a gente mais faz. E é muito comum. Fora tudo que essa arritmia comum causa, né? 4 vezes aumento de AVC, IC, mortalidade total. Piora da qualidade de vida. Todo mundo que já viu um paciente com FA, o paciente está cansado, está indisposto. Quando estava em sinusal, passa para FA, ele piora clinicamente. Inclusive, ele pode ter uma coisa que a gente chama de taquicardiomiopatia, na qual a fração de ejeção dele reduz por causa da FA. E, para vocês terem uma ideia da importância, se a gente pegar a população com mais de 60 anos, cerca de 10% vai ter fibrilação atrial. É muita gente. Muita gente. Deixa eu desligar aqui. Aqui. Show. E, pessoal, vamos lá. Vamos começar. Foi encaminhada ao voicemail. A pessoa... Desculpa. Vamos começar com o principal, com o eletro. Vamos identificar a fibrilação atrial. Quando eu estava na faculdade, o professor Marcelo Sabedotti falou assim: se vocês estão fechando o olho para procurar onda P, muito provavelmente ela não existe. E é isso que a gente tem que fazer para identificar a fibrilação atrial, pessoal. É um eletro com um ritmo cardíaco irregular, a gente vê RR irregular, e não tem onda P. Daí vocês vão me dizer, mas o que é isso daqui? Vocês estão vendo o mouse? Alguém vê o mouse? Não. Ou não? Sim, agora sim. Tá, não. Eu vi. Estão vendo? Tá. Agora sim. Boa. Agora tá vindo. Que diabos é isso aqui? Eu vou dizer, é uma atividade atrial, mas não é uma onda P. Não é uma coisa que se repete. Aqui não tem. Aqui pode ser que tenha. Vamos pegar um D2 longo. Aqui tem alguma coisa, aqui não tem. Isso é um ritmo totalmente desorganizado e a gente vai entender um pouquinho por que isso aqui é desorganizado e como é que acontece a fibrilação atrial. Esse é um traçado bem legal da diretriz de fibrilação atrial agora da SBC desse ano. Peguem as flechas aqui. O batimento A tem uma onda P. O batimento B é uma extrasístole supraventricular. O batimento C tem onda P. E aqui, depois dessa linha azul, começa um ritmo totalmente irregular e desorganizado. Esse aqui é o início da fibrilação atrial. Vamos começar classificando, pessoal, essa fibrilação atrial. Primeiro, de acordo com a apresentação. Quando a gente fala, a gente tem que nivelar o que a gente está falando para que todo mundo entenda. Fibrilação atrial clínica, ela é sintomática ou assintomática.
Mas, para ser clínica, eu tenho que registrar num eletro de 12 derivações ou um eletro de derivação única por pelo menos 30 segundos. O que isso quer dizer? Um Apple Watch, qualquer relógio que tenha uma derivação única, aqueles cartões em que eu coloco os polegares ou os dedos para formar um circuito, aquilo já é diagnóstico de fibrilação lateral. Inclusive, a gente já fez ablação de fibrilação lateral só com o traçado do Apple Watch, porque, de acordo com a diretriz, isso pode ser feito. Subclínica é só em pacientes que têm dispositivo cardíaco. Se eu tiver um marca-passo, um CDI, um ressincronizador, pessoal, esse paciente está monitorizado o tempo todo. Então, ele vai identificar episódios de fibrilação lateral. E daí a gente vai poder dizer que ela é subclínica, desde que o paciente, né, não consiga registrar em 12 derivações, porque ela já passou na hora que ele foi fazer o eletro. Eu também posso ter uma classificação de fibrilação lateral de acordo com a duração. E essa é uma coisa mais batida, que a gente já estuda mais há um tempo. A gente pode ter uma FA paroxística, que nada mais é do que menos de 7 dias de duração, independente se eu choquei antes de 7 dias, ou se saiu sozinho, ou se saiu com antiarrítmico. Persistente é de 7 dias a 1 ano, por convenção. Persistente de longa duração é mais do que 1 ano. Permanente não tem a ver com o tempo, pessoal. Uma FA permanente, ela tem a ver com a gente desistir entre médico e paciente de voltar ao ritmo sinusal. Isso que é uma FA permanente. Eu brinco que a gente largou de mão. A gente nunca larga de mão o paciente. Mas a gente desistiu de colocar o paciente, então, em ritmo sinusal e a gente deixou ele em FA. E existe nessa diretriz nova de 2025, a FA pós-ablação. Todo paciente, mesmo submetido à ablação de fibrilação lateral, ainda é classificado como tendo uma FA pós-ablação, mesmo evoluindo sem recorrência da arritmia. Como é que funciona a evolução clínica, a evolução da cardiomiopatia fibrótica atrial? A gente vai ter pacientes em estágio 1, que é basicamente risco pré-FA. Fatores não modificáveis, sexo, idade, genética, fatores modificáveis, diabético, hipertenso, obeso, sedentário, toda essa galera vai ter risco. Pré-FA é aquele cara que tem extracístole atrial muito frequente, o átrio já é aumentado, tem episódios frequentes de taque atrial, mas não sustenta. Esse cara é o cara que vai fazer fibrilação atrial. O estágio 3 é considerada subclínica, detectado em dispositivos somente, marca-passo, CDI, Resync, ou Loop, né, que são aqueles monitores de evento. E estágio 4 é FA clínica, nas classificações que a gente já viu. Aqui começa uma parte mais interessante. Como é que acontece esse negócio, essa loucura que acontece dentro do ato? Para a gente ter fibrilação atrial, a gente precisa de um gatilho, de algo que deflagre o impulso inicial, que obviamente não seja no nó sinusal. Depois, se eu tive esse gatilho, eu vou precisar ter algo que mantenha, que perpetue o circuito. E esse é o tal do substrato no ato. Então, precisa de uma atividade elétrica ectópica atrial, o gatilho, que a gente já vai falar melhor, e de algo que perpetue isso, que é a dilatação do átrio, fibrose, alteração da matriz intersticial. E uma coisa que pode modular isso, deflagrar, é a modulação autonômica. Tipo o paciente que está muito adrenérgico por algum motivo, tem alguma doença que deixa ele mais adrenérgico, um pós-operatório. Tudo isso pode modular de forma autonômica esses gatilhos e o substrato da fibrilação lateral. Pode pegar seu som, né? Gatilho, quando a gente fala em gatilho de fibrilação lateral, a gente está falando, pessoal, de veia pulmonar. Veia pulmonar. Lá no átrio esquerdo, a gente tem 4, via de regra, veias pulmonares. 2 esquerdas, 2 direitas. O que acontece? Quando o miocárdio atrial invagina nas veias,
Ocorre uma desorganização das fibras e dos canais iônicos. Se ocorre essa desorganização, a gente tem diversos estímulos formados ali dentro. Esses estímulos totalmente desorganizados é que dão origem à fibrilação atrial. 90% das vezes a gente vai estar falando de gatilho em veias pulmonares. Isso vai ser fundamental para o tratamento. Outros gatilhos que a gente pode ter são focos na veia cava superior, no ligamento de Marshall. O ligamento de Marshall é bastante estudado na eletrofisiologia, que nada mais é do que um remanescente de uma veia cardíaca, da veia oblíqua do átrio esquerdo. Do seio coronário, daquele vaso que drena sangue para o átrio direito. Da parede posterior do átrio esquerdo, que pode inclusive ser alvo de ablação. Tudo que eu estou falando aqui pode ser alvo de ablação. Todo coração pode ser alvo de ablação, né? E da própria crista terminal no átrio direito. Mas principal, pessoal, veia pulmonar. E algumas coisas, falando de pacientes agora, vão predispor a que aconteça a fibrilação atrial. Já falamos de sexo, idade, raça, genética, que são fatores intrínsecos. A gente vai ter fatores ambientais, obesidade, sedentarismo, tabagismo, álcool, má qualidade de sono. Pessoal, o paciente obeso que emagrece, que usa agora agonistas de GLP-1, tudo isso, tem pacientes que se curam da fibrilação atrial. Isso são gatilhos muito importantes. E, claro, hipertensos, diabéticos e todo o combo que a gente vê em qualquer paciente no ambulatório de cardiologia. Como é que eu penso nisso para o paciente? Como é que eu penso que o paciente tenha fibrilação atrial? Quais são as manifestações clínicas que ele vai ter? Palpitação. A fibrilação atrial, ela não é necessariamente classificada como uma taquiarritmia, porque eu posso ter uma fibrilação atrial, inclusive com frequências baixas, mas palpitação, episódios de batimentos irregulares, o paciente vai poder referir. Fadiga, dispneia, insuficiência cardíaca, lembrem da taquicardiomiopatia. Dor, o paciente fica com 170 de frequência cardíaca, mesmo sem DAC, ou com pouca DAC, vai ter dor precordial, né? Tontura e síncope podem acontecer. AVC, a gente vai falar, e outros eventos tromboembólicos. Intolerância ao exercício, ansiedade, depressão. E uma coisa nova que está se falando, pessoal, é demência. Pacientes que têm fibrilação atrial, quanto mais tempo ficam em fibrilação atrial, maior o risco de ter demência em idades avançadas. Isso tem a ver com microembolismos, né? Microembolizações. Hospitalização, piora da qualidade de vida e aumento de mortalidade. Quem tem FA morre mais do que quem não tem FA. Como é que eu vou diagnosticar esse paciente, pessoal? Avaliação inicial com história clínica, eletro de 12 derivações ou uma derivação, pelo menos. E eu preciso pedir exames básicos: glicemia, função renal, perfil lipídico, TSH, hemograma, tudo isso para fazer uma avaliação global do paciente. E um eco, na primeira avaliação, tem que ser solicitado para eu avaliar tamanho de átrio, para eu avaliar fração de ejeção, cardiopatia estrutural, qualquer coisa que me fale um pouquinho a mais sobre o coração desse paciente. Alguma dúvida até aqui? Vocês, galera, me interrompam, tá tudo certo, não tem problema. Então, qualquer coisa, desde palpação do pulso até implantar um monitor de eventos, por exemplo, pode me dar pistas de fibrilação atrial. Tá, pessoal? Celular, inclusive, aqueles aplicativos que identificam a regularidade dos batimentos podem fazer com que a gente suspeite de FA e o paciente procure atendimento a partir disso. Isso é uma área que está crescendo muito hoje em fibrilação atrial. Vamos falar um pouquinho agora de fenômeno tromboembólico. Eu copiei isso da diretriz, porque é muito, muito importante. O risco de AVC na vigência de FA dobra a cada década de vida após 55 anos, sendo a incidência 25% maior em pacientes com mais de 80 anos. Galera, é muita coisa. Então a gente pensa, não vamos anticoagular o vozinho, porque ele vai sangrar. Não, o vozinho é que a gente tem que anticoagular, pessoal.
E a FA é responsável por 1/3 dos AVCs isquêmicos. Vocês veem um paciente com AVC isquêmico, 33% de chance de que isso seja fibrilação atrial. Esse é o tamanho do negócio, entendeu? Não dá para falar de fenômeno tromboembólico se a gente não falar de Chades-Vaz, que era Chades-Vasque. Um monte de gente ainda usa Chades-Vasque, os estudos ainda, né? Não tem nenhum estudo com Chades-Vaz, mas foi tirado a questão do sexo masculino, no caso, o sexo feminino como um ponto, porque não agregava funcionalidade ao score. Então, pessoal, pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão, idade, DM, AVC isquêmico, doença vascular, tudo isso conta ponto. O que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente vai falar em seguida. Mas todo paciente com FA, diagnostiquei FA, fiz o eletro, fiz a anamnese, fiz o eco, todo paciente precisa ter o seu score Chades-Vaz bem detalhado para a gente saber o que a gente vai fazer em termos de anticoagulação. Junto com o Chades-Vaz, a gente vai pegar o Hasbled, que é um score de sangramento, de risco de sangramento. Eu coloquei ele menor do que o Chades-Vaz. A gente tem que calcular o Hasbled? Tem. Mas o Hasbled, como existe uma certa crença, não contraindica a anticoagulação. O meu paciente gabaritou o Hasbled. Ele é contraindicado a ser anticoagulado? Não. A gente tem que avaliar melhor os riscos e benefícios. Tá? O score Chades-Vaz, o que é esse score, né? Essas coisas que eu coloquei? É o risco dele fazer evento tromboembólico por ano. O próximo slide, ele é assustador, pessoal. Me perdoem, ele é assustador, mas vai melhorar depois, eu prometo, e a gente só vai ver o que é importante desse slide, porque tem muita coisa importante aqui, tá? Respirem, eu sei, desculpa, tá? Mas essa tabela, pessoal, ela é tri-importante. Respirem fundo. Vamos ver as coisas, são 1A aqui. Chades-Vaz tem em todos os pacientes. Se for maior ou igual a 2 a pontuação, é recomendada a terapia antitrombótica. A gente vai, via de regra, anticoagular esse paciente, a não ser que a gente tenha alguma contraindicação. Se o Chades-Vaz for 0, não tem indicação de terapia antitrombótica. Se for 1, a gente considera. Vamos no 1B aqui. Anticoagulação oral é recomendado para todos os pacientes com FA e miocardiopatia hipertrófica, amiloidose e hipertiroidismo, mesmo sem o Chades-Vaz. Daí vocês vão dizer, sei lá, vamos inventar um nome aqui. O Eduardo tem 15 anos, fez uma fibrilação atrial, não tem nenhuma comorbidade e está anticoagulado. Daí vocês vão ver lá, ele tem miohipertrófica. Ele tem indicação de ser anticoagulado a despeito do Chades-Vaz. Então, isso, inclusive, uma boa questão de prova de residência. E de título, Gabi. A gente tem que reavaliar periodicamente o risco tromboembólico. Então, toda consulta, normalmente os pacientes, eles fazem aniversário e passam de idade. Então, às vezes, eles ganham um ponto só aí, né? Pacientes elegíveis para terapia antitrombótica, ou seja, Chades-Vaz maior ou igual a 2, os DOACs, os anticoagulantes orais diretos, são preferíveis à varfarina, aos antagonistas da vitamina K. A não ser, outra coisa que a gente vê, inclusive, ambulatório de anticoagulação, a galera se atrapalhar, a não ser que o cara tenha válvula cardíaca mecânica ou estenose mitral moderada grave. Por isso o eco é tão importante, pessoal. Então, essas coisas que eu falei, elas são tipo dia a dia do cara que tem FA. Passou, vamos respirar e vamos junto. Quando a gente fala de tratamento, bom, identifiquei o paciente, diagnostiquei ele, vi se ele precisa ou não ser anticoagulado, dei o anticoagulante, de preferência um DOAC, a não ser aquelas situações que tem que ser varfarina. Vamos começar a pensar agora o que eu vou fazer com a FA dele, né? Porque ele está protegido contra evento tromboembólico já. Controle de ritmo ou controle de frequência. E eu vou começar esse tópico falando sobre
Fármacos. Fármacos para controle de ritmo. As pessoas elas têm um medo de fármaco, de antiarrítmico, desproporcional. Vamos começar facilitando as coisas. Tem 3 antiarrítmicos no Brasil, pessoal. Você não tem quinidina, não tem flecainida, não tem um monte de coisa para a gente ficar. Tem 3 fármacos no Brasil. Que a gente usa mesmo são 2. Que vocês vão ver mais no SUS é 1. Então, assim, tem que saber 2. O primeiro deles é a propafenona, pessoal. Propafenona é um bloqueador dos canais de sódio. Classe 1C daquela classificação de Vaughan-Williams lá. O que tem que saber da propafenona? Que é contraindicado em pacientes após infarto ou com doença cardíaca estrutural. Isquêmico não pode usar propafenona. É pró-arrítmico. Morre mais. Doença cardíaca estrutural, tipo cardiopatia isquêmica, tipo septos muito grandes, miohipertrófica, não pode usar propafenona. É uma ótima escolha em corações normais, tem menos efeitos colaterais do que a mildarona, é menos potente, é um antiarrítmico menos potente do que a mildarona. Mas, para corações normais, pacientes jovens que vão ficar anos anticoagulados, é uma boa. Anticoagulados não, com antiarrítmico, é uma boa. Tem um efeito colateral que é muito temido, que é isso aqui. Aqui a gente vê um ataque à arritmia, pessoal, complexo, um QRS que parece ser estreito, a quase 300 batimentos por minuto, 233 batimentos por minuto. Em alguns momentos parece mais. Isso aqui é um flutter 1 para 1. A propafenona, pessoal, às vezes se usada sozinha, pode predispor a um flutter 1 para 1. Todos os flutters 1 para 1 que eu já vi, que felizmente não foram muitos, eram em uso de propafenona. Por isso a gente normalmente associa um beta-block junto. E o beta-bloqueador, ele faz com que isso aconteça menos. Nunca vi um paciente fazendo, tudo bem, minha experiência pouca ainda nessa área, mas nunca vi um paciente com propafenona e beta-bloqueador fazer isso. Propafenona sozinho, alguns já. Vamos falar da mildarona. Queridinho, a gente usa um monte aqui no Brasil, porque é o que tem e funciona muito bem. É um bloqueador do canal de cálcio, classe 3 de Vaughan-Williams. Na verdade, ele bloqueia cálcio, bloqueia potássio, os canais de potássio, mas ele bloqueia cálcio, ele faz beta-bloqueador, tem efeito alfa-adrenérgico, antagonista adrenérgico, né? Ele age em tudo que é canal. Por isso que ele é muito bom. É mais eficaz no controle de ritmo, é lipossolúvel, então tem uma meia-vida de 30 a 60 dias. Demora muito, tanto para fazer efeito quanto para sair do corpo, pessoal. Tanto que se a gente vai fazer uma ablação de alguma outra arritmia e o paciente está com a mildarona, a gente pede para ele parar a mildarona um mês antes, porque senão ainda vai ter a mildarona dentro da corrente sanguínea e da gordura do paciente. Tem bastante efeito colateral. Bastante não, tem efeitos colaterais tiroidianos, hepáticos, pulmonares. A gente está falando de fibrose pulmonar, a gente está falando de hiper ou hipotiroidismo, de aumento de transaminases, de lesão hepática. Tudo isso tem que ser monitorizado, inclusive exame oftalmológico, porque ele se deposita na córnea. É uma droga de depósito, se deposita em todos os lugares. E é muito importante a gente monitorizar o QT do paciente. A mildarona aumenta a QT, propafenona também, mas menos, e pode predispor a torsade de ponte, né? Aquela arritmia, torção das pontas lá. Sotalol é o último remédio que tem no Brasil, também é um antiarrítmico de classe 3, bloqueia potássio e tem efeito beta-bloqueador, está sendo cada vez menos usado, tem uma eficácia semelhante à propafenona, pouco pior, tá? E inferior à mildarona. Eu não posso usar em pacientes com fração de ação reduzida. Eu posso usar em pacientes isquêmicos, diferente da propafenona, mas com fração de ação preservada. E evitar se tiver hipertrofia miocárdica é importante. A gente usa cada vez menos sotalol. Eu acho que no ambulatório a gente tem muito paciente no ambulatório de arritmias, talvez 1 ou 2 usem sotalol.
Do outro lado, existem fármacos que não vão reverter a arritmia, não vão fazer com que a fibrilação atrial passe para ritmo sinusal, mas vão controlar a frequência da fibrilação atrial. Beta-bloqueadores, como todos esses aqui, e os bloqueadores do canal de cálcio. A gente vai falar hoje menos sobre controle de frequência, tá, pessoal? Porque não tem como abordar tudo. E agora, se eu tiver que escolher controle de ritmo ou controle de frequência cardíaca, o que eu vou escolher? Pela diretriz, o preferível é que o paciente fique no ritmo que ele nasceu. Ele nasceu em ritmo sinusal. Então, vamos voltar para ritmo sinusal. O controle do ritmo está recomendado como estratégia de tratamento preferencial sempre que possível. A estratégia de frequência cardíaca pode ser utilizada em pacientes assintomáticos ou com uma baixa probabilidade de manutenção do ritmo sinusal. Dona Maria, 95 anos, tem um átrio de 500 ml, cabe uma garrafa PET dentro. Ela não vai voltar para ritmo sinusal, não vale a pena a gente tentar colocar ela em ritmo sinusal pelos riscos. Então, esses são casos da vida que a gente não vai abordar tanto aqui hoje. Vamos falar de controle de ritmo um pouquinho. Como é que eu posso controlar o ritmo? Com choque, cardioversão elétrica, cardioversão química com medicamento, a gente já viu os medicamentos que podem fazer isso, e com ablação, que é uma coisa cada vez mais feita, cada vez mais difundida, que a gente vai adentrar um pouquinho mais aqui. Vamos falar antes de choque, de cardioversão elétrica. Pessoal, uma coisa muito importante, cardioversão está intimamente relacionado à anticoagulação. Se o paciente tiver contraindicação à anticoagulação, a gente não vai chocar esse paciente. Vamos pegar dois cenários, então. O paciente tem uma fibrilação atrial e essa fibrilação atrial ela é instável, ou seja, baixa pressão, faz instabilidade hemodinâmica, confusão mental, todos os critérios de instabilidade hemodinâmica. A gente vai cardioverter. Ou isso ou o cara vai morrer, né? Então vamos cardioverter. Se o paciente estiver estável, aí muda totalmente o cenário, a gente respira fundo e na maioria das vezes, pessoal, o paciente com FA vai estar estável. A instabilidade na FA, ela é rara. O paciente está hipotenso, está com FA, será que não está séptico? Galera da meia aí, antes de pensar, meu Deus, vamos cardioverter, será que eles não têm outras coisas? É difícil uma FA pura fazer instabilidade. Ele está com 250 de frequência cardíaca da FA. Bom, faz sentido. Mas na maioria das vezes não é isso. Se ele está estável, eu vou iniciar anticoagulação, DOAC ou heparina. Se esse episódio de FA tem menos de 24 horas e ele é alto risco, o que é alto risco? É o que não é baixo, né? Então, pacientes com FA com menos de 12 horas e CHA-2-VA 0 em homens e 1 em mulheres são baixo risco. Tudo que não é isso é alto risco. Se a FA é nova, tem menos de 24 horas, ou seja, a gente tem que saber quando começou essa FA. Eu vou tratar como uma FA maior de 24 horas. Vou vir para cá. Se for menos de 24 horas e for de baixo risco, eu vou poder cardioverter, desde que eu tenha iniciado a anticoagulação. Falei bastante coisa. Falei. Tem que olhar isso aqui com calma depois, principalmente quando você for cardioverter um paciente. Se o paciente estiver estável e eu iniciei heparina ou DOAC, o paciente está anticoagulado, só que eu não sei há quanto tempo que ele está fibrilado ou é mais de 24 horas, eu tenho duas opções. Ou eu vou anticoagular ele por 3 semanas e depois vou cardioverter, ou eu vou fazer um eco transesofágico. Se tiver trombo intracavitário, principalmente apêndice atrial esquerdo, eu não vou cardioverter. Eu vou anticoagular 3 semanas e depois cardioverter. Se não tiver trombo, eu posso cardioverter na hora, desde que o paciente esteja anticoagulado. E depois, prestem atenção, cardioverti meu paciente. Depois que eu cardioverti, todos os pacientes têm que ser anticoagulados por 4 semanas, 1 mês. Se o paciente tiver um CHA-2-VA alto, maior ou igual a 2, ele vai ter que ficar anticoagulado para sempre. Se ele tiver um CHA-2-VA baixo, eu posso parar em 4 semanas. Como é que é esse choque? Primeiro, é uma cardioversão, não é uma desfibrilação, é um choque sincronizado.
200 joules. As pás podem ser anteroposteriores, peito e dorso, ou anterolaterais. Como pás anteroposteriores, a gente tem pás adesivas também, pessoal, que eu grudo aqui, grudo aqui. E o paciente pode ficar deitado para dar o choque. Ou pás anterolaterais, pás externas de desfibrilador ou pás adesivas, a gente pode colocar também. O paciente precisa de jejum e sedação. É um procedimento, quando o paciente está estável, que ele é eletivo. Então, muita calma, jejum, sedação. E em 95, 96% dos casos, reverte de forma instantânea. Se isso vai ser mantido ou não, é outra história. Recorrência da fibrilação atrial após cardioversão. Com o uso de amiodarona, 50% em um ano. É muito. Sem uso de amiodarona, 70% a 80% em um ano. É bastante. Controle de ritmo, estamos falando dos medicamentos que a gente falou. Aqui tem as doses, eu obviamente passo para vocês depois os slides, de amiodarona, propafenona e sotalol, cuidando com aquelas especificações de cada um. Existe uma estratégia, pessoal, que é menos usada, que é a pill in the pocket. Caso vocês já tenham ouvido falar, a propafenona é um remédio que, se o paciente tem coração normal e tem FA paroxística, a gente pode tentar reverter a FA só quando o paciente tem, tomando propafenona. Para fazer isso, a gente vai ter que, primeiro, fazer isso em ambiente hospitalar, inicialmente. A primeira vez é hospitalar, eu dou a dose indicada e observo o paciente por mais ou menos 6 horas. Algumas diretrizes dizem menos, 2 horas estaria bom. Se ele reverteu, ele pode ir para casa e pode fazer pill in the pocket, tomar o seu comprimido quando ele sentir que tem FA, e aí que também o paciente tem que ter essa noção, esse conhecimento de que ele está em FA para tomar o remédio. É pouco usado e tu tem que ter uma interface muito boa com o teu paciente, né? Não pode ser um paciente que tu vê uma vez por ano, que não tem teu contato. Então, é um caso à parte. Como é que eu penso em estratégia de controle de ritmo se o paciente é sintomático e não tem doença cardíaca estrutural? Esqueçam cirurgia, tá? Daqui esqueçam cirurgia agora, não tem como falar agora. Mas eu vou pensar em antiarrítmico e ablação. A ablação como primeira linha, se o paciente for intolerante à droga antiarrítmica. Primeira linha em jovens com poucas comorbidades. E mesmo no paciente sem doença cardíaca estrutural, primeira linha em todos os pacientes, pessoal. Cada vez mais a gente está fazendo isso. E droga antiarrítmica no coração sem doença estrutural, propafenona como primeira droga. Já se o cara tem insuficiência cardíaca, aqui muda um pouquinho. Tem um perfil clínico favorável. A ablação por catéter é primeira linha de tratamento de FA em paciente com IC com fração de ejeção reduzida. Castle AF é o estudo e Castle HTX é o estudo mais novo. Fração de ejeção preservada também entra como opção, só para a legenda. 1A, 2A, 2B, 3. As cores, tá? Verde é 1A, amarelo é 2A, laranja é 2B, 3 é contraindicado, né? O vermelho é 3, que é contraindicado. Então, obviamente, se eu estou falando de IC-FER, propafenona vai ser contraindicada, né? Doença cardíaca estrutural. Vamos falar de ablação, tubulação atrial? Deixa eu só ver mais ou menos a hora aqui. Para saber se vocês já não estão dormindo. Tá, foram 40 minutos. Pessoal, ablação de fibrilação atrial, eu vou passar um pouquinho de como é que é feito, o que é, o que a gente faz, para não ser uma coisa tão obscura. Vamos falar de indicações de fibrilação atrial, de ablação de fibrilação atrial, e uns take-home messages depois, tá? Como é que é a ordem do procedimento? A ablação de fibrilação atrial é um procedimento complexo. Vocês vão entender por quê. A gente começa com punções venosas, sobe catéteres no átrio direito,
faz uma punção transeptal para a gente chegar no átrio esquerdo, que é, vejam bem, onde tem as veias pulmonares, que é onde a gente quer chegar. E a ablação convencional de fibrilação atrial consiste no isolamento elétrico das veias pulmonares, daquele local onde a gente tem fibras entremeadas, desorganizadas, que é onde vem o gatilho da FA. Então vamos passar cada coisinha. Podem me interromper se eu falar rápido, me enganar, qualquer coisa, por favor. Tamo junto. Isso aqui é lindo, pessoal. Se liguem. Primeiro, punção venosa. Eco guiada. Então, eco, punção, artéria femoral, veia femoral. Para fazer ablação de tubulação atrial, a gente vai precisar de 2 a 3 punções venosas femorais. São punções venosas que a gente faz, pessoal. Não é punção arterial. Não é um cateterismo que eu preciso, cardíaco que eu preciso entrar pela artéria. Não é um cateterismo esquerdo, é um cateterismo direito, pela veia. Eu começo, depois que eu fiz as punções, coloquei os introdutores ali, posso subir meus catéteres. Eu coloco catéteres no átrio direito, e um catéter importante, não indispensável, mas importante, é um catéter decapolar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 polos no catéter, que fica no seio coronário. Esse catéter serve para estimular o átrio e dar mais estabilidade para o meu catéter de ablação. Depois que eu coloquei esse catéter lá, eu vou subir um negócio que é muito legal, que é o que a gente chama de ICE. Intracardiac Echography, ou Echocardiography. É basicamente um eco intracardíaco. É uma sonda de eco que a gente sobe, uma sonda fininha, ela tem 8 frentes. Tem algumas um pouco menores, tem algumas um pouco maiores, mas uma média de 8 frentes, que entra num dos introdutores, sobe pela veia e para, como a gente vê na imagem da esquerda, lá dentro do coração. Tem uma sonda de eco na ponta, tem um probe de eco na ponta dessa sonda. E a imagem que a gente quer ver, a imagem da direita, é dessa linha branca, o septo interatrial, que vai dar do átrio direito, onde a gente está com meus catéteres, com o eco, para o átrio esquerdo, que é onde eu quero chegar. Olhem como que funciona uma ablação, uma punção transeptal. Isso com eco intracardíaco. A gente pode fazer punção transeptal com um eco transesofágico. Tem um ecocardiografista no procedimento, ele coloca o eco transesofágico para fazer a ablação de circulação atrial, o paciente está entubado, então isso não é um problema. E o ecocardiografista vai guiando o operador, que está fazendo a punção transeptal, para ver o septo e ver se a gente está indo no lugar certo. Aqui não. Com ICE, a gente faz a gente mesmo. A gente controla nós mesmos. Eu não tenho nenhuma experiência sem ICE para fazer punção transeptal, no caso, com ecocardiografista. A gente faz sempre com eco intracardíaco. Olhem como é que funciona. Aqui, a gente subiu a guia lá para a veia cava superior. Aqui, no cantinho da tela, a gente vê o septo. A guia subiu para a veia cava, ótimo. A pessoa injetou, estamos na veia cava mesmo, estamos no átrio direito. Agora a agulha caiu para o septo e vocês veem uma tenda aqui. Então a agulha de transeptal está contra o septo e passou. Vocês viram que a tenda se desfez. Então tinha tenda e agora, passou, não tem mais. Agora injetei. Quando eu injetei, apareceu bolhas. Aqui está a pontinha da minha agulha. Com a pontinha da agulha ali, eu vou colocar o fio guia, tirar a agulha e colocar o fio guia. Ó, apareceu o fio guia. Lá no átrio esquerdo. Foi para a veia pulmonar superior esquerda. Avancei toda a minha bainha e passei para o átrio esquerdo. Isso é uma punção transeptal. Acessei o átrio esquerdo. Vamos mapear o átrio esquerdo, pessoal. Mapeamento eletroanatômico. É obrigatório fazer ablação de tubulação atrial com mapeamento eletroanatômico? Não. Mas é o que é feito hoje em todo o mundo. Tá? Existem marcas de catéter, da Johnson, por exemplo, que é a Biosense Webster, da Abbott e da Boston. A gente usa bastante Johnson e Abbott, é o que a gente mais usa aqui. E esse catéter a gente vai passar pela bainha e vai até o átrio esquerdo. E literalmente vai encostar na parede do átrio esquerdo, pegando anatomia e voltagem. E vai acontecer isso aqui.
O catéter, isso está bem acelerado, tá, pessoal? Bem acelerado. O catéter encosta nas paredes do átrio esquerdo. Cada estrutura alongada dessas é uma veia pulmonar. A gente tem as veias pulmonares superior esquerda, inferior esquerda, superior direita, inferior direita. Aqui é a parede posterior do átrio esquerdo e está feito o mapa do átrio esquerdo. Depois que a gente fez o mapa, a gente vai fazer o isolamento das veias pulmonares. Como é que funciona o isolamento das veias pulmonares? Depois que a gente identificou elas, a gente vai com um catéter de ablação, troquei o catéter de mapeamento por um catéter de ablação, e a gente vai fazendo pontos. Cada bolinha dessas aqui é um ponto de ablação com o objetivo de isolar eletricamente essas estruturas, que são as veias pulmonares, que é de onde vem 90% das FAs. Tem muita tecnologia aqui, pessoal. Isso aqui é um grande videogame. Tem sensor de força, tem o eletro embaixo, sinal da veia, sinal do átrio. E no final, a gente vai ter à esquerda um mapa pré-ablação. Aqui no meu mouse, veias pulmonares superior esquerda, inferior esquerda, superior direita, inferior direita. E após a ablação, vermelho não tem atividade elétrica. Ou seja, essas veias foram isoladas eletricamente e o impulso que sairia das veias para o átrio não sai. Esse é um mapa pós imediato, tá? Basicamente fica assim. Esse aqui ainda não acabou, né? Quis bater a fotinho, ele não acabou ainda, mas provavelmente depois ele voltou e fez exatamente o que está aqui à direita, tá? A gente pode mapear de forma eletroanatômica qualquer parte do coração, endo ou epicárdica. Então, por exemplo, aqui é um mapeamento endocárdico do átrio esquerdo, com as veias pulmonares. Aqui é um mapeamento endocárdico do átrio direito. O paciente fez junto uma ablação de flutter lateral aqui. Isso é ablação de fibrilação atrial, pessoal. Quando é que a gente vai, então, indicar a ablação de fibrilação atrial? Depois de falha de medicamentos, ela é recomendada, então, FA paroxística ou persistente, sintomáticos e refratários ou intolerantes, a pelo menos um antiarrítmico da classe 1 ou 3. 1, propafenona, 3, sotalol e amiodarona. Como primeira linha, ele deve ser considerado em pacientes portadores de FA paroxística sintomática, em caso de escolha do paciente. Então, ele tem sintomas, quer fazer ablação, vai fazer ablação. E recomendado como terapia de primeira linha em pacientes portadores de FA suspeita de induzir taquicardiomiopatia, em portadores de CFR, no caso. Lembram? Às vezes a FA desorganiza tanto o coração que faz insuficiência cardíaca por causa da FA. Tu trata a FA, faz ablação, ou deixa o paciente em ritmo sinusal, né, para não ser o vendedor da ablação, deixa o paciente em ritmo sinusal e ele deixa de ter insuficiência cardíaca. Isso se chama taquicardiomiopatia. E independente de sintomas, é considerado primeira linha. É um procedimento complexo. Tem complicações. Complicações essas que, quanto mais graves, mais raras, ainda bem. Lesão térmica esofágica não é tão raro, mas tem ótimo prognóstico. O átrio esquerdo está colado no esôfago. Quando a gente faz cauterização na parede posterior, a gente coloca um termômetro esofágico, tá, para fazer a ablação. A gente vê se a temperatura subir. A gente tem que cuidar para isso não subir muito. De longe, quando a gente fala de ablação de fibrilação atrial, a coisa mais temida é esta coisa horrível que eu nem consigo falar direito. Fístula atrioesofágica. É exatamente isso que vocês estão pensando. É uma comunicação entre átrio e esôfago. Isso acontece quando a temperatura no esôfago sobe muito por causa da ablação e eles se comunicam. Tem uma mortalidade maior do que 80%. Quando que ocorre? Séries, um caso para 7.000. É muito raro. É 0,01% a 0,03%. Alterações na motilidade gastroesofágica podem acontecer, tamponamento cardíaco também. O ICE nos ajuda muito a monitorizar isso e a não acontecer isso. ICE, força de contato do catéter, tudo isso ajuda a não acontecer.
AVC isquêmico, tudo que a gente mexe do lado esquerdo do coração, mesmo pegando uma cineangiocoronariografia, todo lado esquerdo do coração, qualquer coisa que desprenda, muito provavelmente vai para a cabeça. Embolia aérea, então a gente é super toque, assim, com bolha, microbolha, a gente verifica tudo, reverifica, lava os introdutores, vê de novo durante o procedimento. É uma coisa metódica, pessoal. É um procedimento complexo. Estenose de veias pulmonares. Hoje em dia, a gente faz isso daqui, ó. Isso daqui se chama WACA. Tipo, WACA, sabe isso aqui? WACA. Por quê? É wide, de amplo, antral, que é antral, circumferential, porque é uma circunferência, ablation. Antigamente, a gente isolava veia por veia, e isso dava mais estenose de veia pulmonar. Hoje em dia, a gente faz isso na transição V no atrial, fazendo esse WACA, wide, circumferential ablation, wide antral circumferential ablation. E complicações vasculares. Eu faço 3 punções na femoral do paciente, na veia femoral. Pode ser que tenha complicações vasculares no trajeto. Tudo isso, pessoal, é super raro. Os pacientes, é um procedimento super seguro, tá? Pacientes fazem num dia e tem alta no outro dia normalmente. Estados Unidos, same-day discharge é totalmente uma realidade. O paciente vem num dia, faz de manhã o procedimento, final da tarde ele está em casa. Pessoal, FA é muita coisa. Deixei de falar muita coisa, mas é um assunto que ele é muito legal. É um assunto que ele não dá para deixar batido, assim, falar sobre fibrilação atrial, porque é uma coisa muito frequente, é uma coisa que tem muito que se fazer. A gente tem limitação no nível Brasil, a gente tem limitação a nível SUS, não tem ablação pelo SUS, não tem várias coisas, mesmo em convênios às vezes é difícil. Mas, pessoal, tem muito que se fazer no nosso paciente com fibrilação atrial, além de dar o metoprolol, suc e a varfarina. Metoprolol, suc 25 e a varfarina. Tem muita coisa para fazer. Esses 2 são importantes também, tá? Então, vamos lá. FA é importante. Se eu tiver um eletro com ritmo irregular sem onda P, que inclusive pode ser num relógio com uma derivação, eu estou falando de FA. Eu tenho que solicitar um ecocardio para avaliar essa função ventricular, para avaliar cardiopatia estrutural, para ver se eu vou usar que tipo de medicamento. Depois que eu diagnostiquei, eu tenho que classificar e calcular Chadds-Vah para avaliar a anticoagulação. Lembrar que inibidor da vitamina K, lesse, varfarina, eu vou ter que usar em pacientes com estenose mitral moderada severa e para válvulas mecânicas. Vocês vão me dizer, mas tem trial disso? Eu vou dizer, tem, óbvio que tem cardiologia, tem trial para tudo. O Invictus avaliou estenose moderada severa, DOAC versus varfarina, e DOAC morreu mais. Então, varfarina ainda é a escolha, tendo que deixar o RNI entre 2 e 3. Hasbled não contraindica anticoagulação, pessoal. Lembrar que um Hasbled maior ou igual a 3 já é alto risco, mas não contraindica anticoagulação. Ritmo é melhor do que controle de frequência, isso não é mais uma discussão, tá? Já se teve essa discussão, tem um estudo, o AFFIRM, que é de 2002, que ele tem um monte de viés, que mostrou que tanto faz, a gente sabe que hoje não tanto faz. Drogas antiarrítmicas são as nossas aliadas, não tenham medo das drogas antiarrítmicas, elas ajudam e muito o nosso paciente, principalmente quando a gente não tem tanta disponibilidade tecnológica, a gente usa muito droga antiarrítmica, pessoal. E tem que atentar às particularidades de cada um. Se vocês quiserem cardioverter o paciente, atentem à anticoagulação, considerem ecotriano esofágico, e quando digo anticoagulação é pré e pós cardioversão. A ablação é um procedimento eficaz e seguro e pode ser tratamento de primeira linha. Outra coisa, outra take-home message, leiam a Diretriz Brasileira de Fibrilação Atrial de 2025, se vocês tiverem qualquer dúvida. É muito boa de ler, pessoal, é muito legal. Todas as imagens que eu peguei aqui, basicamente, fora os vídeos ali e tal, é da Diretriz Brasileira. Tem uma seção só de anticoagulação, falando de cada um, assim, particularidades de cada um. É bem legal. E o mais legal é que isso é feito por colegas
aqui, sabe? Tem 5 gaúchos que tu manda um WhatsApp para eles se tu tem alguma dúvida, sabe? Daí é muito legal. E para finalizar, o meu chefe ali do Clínicas, o professor Leandro Zimmermann, ele pediu para eu lançar, que ele mandou 8 minutos antes da aula, para a gente falar sobre essa jornada de atualização e simpósio em cardiologia que vai ter em Bento dia 28 e dia 29. Então, deixei o link aí, fiquem à vontade para se inscrever. Eu pretendo estar lá também e acho que vai ser bem proveitoso. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu parar a apresentação. Muito obrigado, então, Eduardo. Excelente aula, né? Eu que agradeço. Tem 30, eu tô até constrangido, tem 30 pessoas ainda aqui. Teve 2 só que desistiram no caminho, né? Não, isso é então, me lembrou muito as aulas que a gente tem de fibrilação atrial aqui na faculdade, né? Não botando nomes igual, né? O que vocês acham? Até eu espero que o pessoal da Cardiopneumo tenha assistido essa aula, porque amanhã eles têm prova e cai fibrilação atrial, né? Eu imagino que vai cair, e olha, talvez se tiver atualizado, caia alguma coisa que eu coloquei aí. Então, muito boa de dar. Parabéns, né? Então, fez uma explanação geral de fibrilação atrial que eu duvidei que tu ia falar nesse tempo, e tu falou e ainda reforçou no fim. Eu também duvidei. Importantes, né? Uma coisa que eu queria ver, só para não tomar muito tempo, Eduardo, Não, uma coisa da fibrilação atrial paroxística ou intermitente, né? Que às vezes a gente imagina que o paciente tem uma fibrilação atrial, mesmo assintomática, e nesse momento que ele tem a fibrilação atrial, ele vai ter um AVC. Criou trombo e teve um AVC, né? E os estudos mostram que não tem uma relação temporal nesses pacientes com aquele período de fibrilação atrial com AVC, que a fibrilação talvez seja um marcador de risco para AVC. Não sei como é que tu pode comentar isso para a gente? Sim, isso é realmente o paciente que tem fibrilação atrial paroxística, ele também tem risco e ele faz AVC, não só durante a fibrilação atrial. Isso é uma afirmativa totalmente correta. Quando a gente fala de FA, a gente está falando de um grupo de doenças que são as atriopatias. O átrio de um paciente com FA, ele é muito diferente do átrio de um paciente sem FA. Tem muita fibrose, tem alterações estruturais, tem um apêndice atrial esquerdo muito mais propenso a ter átrio, a ter trombo. Porque o que é o AVC na fibrilação atrial? Não é só isso, mas uma grande parte é tríade de Virchow, é estase sanguínea, porque o átrio não contrai, ele fibrila. Tem que ter um substrato, que é a fibrose. Então, os pacientes, mesmo fora da FA, eles formam trombos, porque o átrio deles é doente. Além disso, além de estar diretamente relacionado, é também um marcador, porque a gente não consegue correlacionar isso. Não, FA, ele só vai fazer AVC quando tiver FA. Tem outras coisas envolvidas. E nem sempre é do apêndice atrial esquerdo. 80% é. Isso varia com a idade, e aí tem toda a questão do fechamento de apêndice. Mas, conforme o paciente vai ficando mais velho, vão ter outras coisas agregadas, outras fontes emboligênicas agregadas dentro do átrio esquerdo. Perfeito. É isso aí, né? Porque às vezes o paciente vê ele pós-AVC em ritmo sinusal. Então, o grande falou, 33% das vezes está relacionado com fibrilação. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa bem exaustiva de fibrilação atrial. Ativa, exatamente. Que muitas vezes a gente no primeiro episódio, a gente não chega em lugar nenhum. A gente faz o que for preciso. Às vezes Holter, às vezes loop, às vezes estudo e não acho. E daí, num segundo episódio, olha só, ele tá aqui. No scope ali, tu vê, não, agora ele tá... Fibrilou, né? É importante porque a conduta é totalmente diferente, né? O AVC, normalmente, a antiagregação plaquetária, e quando tem fibrilação, tem que anticoagular, né? Exato. Isso até naquele slide horrível lá que eu coloquei da diretriz,
eu não comentei, mas o paciente diz, doutor, eu sangro muito com a rivaroxabana, eu sangro muito com o DOAC. Eu posso voltar a tomar o AS, que eu só tomava AS e não sangrava. Isso é contraindicado. Eu não posso colocar AS no paciente com fibrilação atrial pensando em terapia antitrombótica para ele. Isso já foi testado e está errado. Não dá para fazer. Se vocês verem isso, vocês troquem. Coloquem o DOAC. Perfeito. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Só queria agradecer mesmo. O pessoal na chamada tá super elogiando e falaram que vai ajudar super na prova de amanhã também, que eles têm prova. Qualquer coisa me liguem. Peça uma pausa aí, vão no banheiro e me liguem. Eu ajudo vocês. Tá, pessoal. Um prazer aí. Muito bom ver vocês. Uma galera aí. Fiquei bem feliz. Muito obrigado, de nome, então, Eduardo. Bom descanso aí. Para vocês também. Ou para ti não, né, professor? Eu não te vejo muito. Só mais 2 laudinhos, já vou embora. Sucesso. Valeu, gente. Até mais. Abração.